Olá, pessoal. Esse é o projeto de extensão de Olho no Rótulo, Conhecendo o que se come, do curso de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas. Hoje, nós vamos trazer para vocês uma abordagem sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira em sua segunda edição, que foi publicada em 2014. Eu sou a Amanda, bolsista do projeto, juntamente com a Bianca. Nós temos como orientadoras e coordenadoras as professoras Tânia Mara Simões, Eveline de Azeredo e Gislene Regina Fernandes. Antes de darmos início à abordagem do Guia Alimentar para a População Brasileira, eu vou apresentar a vocês a nossa equipe. A nossa equipe é composta por alunas do curso de nutrição que estão entre o primeiro e o sétimo período. No total, somos 10 meninas, sendo duas bolsistas, e 8 voluntárias. Entre elas estão Amanda Pereira Bergamachi, Ana Carolina de Aguiar Furtado, Ana Paula de Souza, Isadora Azevedo Oliveira, Júlia Marinho, Camila Borges, Mariana Camimura e Nataliane do Carmo. E como bolsista, Amanda Aparecida Mendes e Bianca Carolina da Silva. O novo Guia Alimentar para a População Brasileira, em sua segunda edição, que foi publicada em 2014, engloba uma grande quantidade de informações e recomendações sobre alimentação, cujos objetivos do guia são orientar os indivíduos a desenvolverem sua autonomia para escolhas alimentares mais conscientes e saudáveis e promover a saúde e qualidade de vida das pessoas, sendo aplicável à maioria das faixas etárias, exceto a crianças menores de 2 anos, para as quais existem um guia alimentar específico. Os padrões alimentares contemporâneos, junto com o estilo de vida agitado e os hábitos alimentares, estão cada vez mudando mais. Dentre essas mudanças está a substituição dos alimentos in natura ou minimamente processados por produtos industrializados, prontos para consumo, o que leva a uma oferta desequilibrada de nutrientes, ausência ou deficiência de compostos bioativos e de fibras, uma excessiva ingestão de calorias e aumento de aditivos químicos na dieta, o que acarreta em um aumento significante dos casos de obesidade, diabetes, hipertensão arterial e de outras doenças crônicas não transmissíveis, não só entre os adultos e idosos, como também em jovens, adolescentes e crianças. Sendo assim, a segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira foi construída a partir de 5 princípios. A alimentação é mais que a ingestão de nutrientes. O fornecimento dos mesmos, através dos alimentos, a combinação dos alimentos entre si, as características de modo de comer associado às dimensões culturais e sociais, também influenciam a saúde e o bem-estar. Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com o seu tempo. As recomendações do guia devem levar em conta a evolução da alimentação e condições da saúde populacional. A alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. As recomendações sobre a alimentação devem levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e a integridade no ambiente. Diferentes saberes geram o conhecimento para a formulação de guias alimentares. O conhecimento necessário para elaborar recomendações sobre alimentação é gerado por diferentes saberes. Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. O acesso à informação sobre alimentação adequada e saudável de fonte confiável contribui para que pessoas, famílias e comunidades ampliem a autonomia para fazer melhores escolhas. O Guia Alimentar abrange recomendações gerais que orientam a escolha de alimentos que possam compor uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e apropriada, definindo então 4 categorias de alimento de acordo com o tipo de processamento durante a sua produção. A chamada nova classificação dos alimentos, que são descritas a seguir. A primeira categoria são os alimentos in natura ou minimamente processados. A recomendação é de que a base de sua alimentação seja de alimentos desta categoria. Alimentos in natura ou minimamente processados são a base de uma alimentação nutricionalmente balanceada,
saborosa, apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. A segunda categoria engloba os produtos extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza e são usados pelas pessoas para temperar e cozinhar alimentos. A recomendação é para que utilize esses produtos em pequenas quantidades ao temperar, cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Desde que sejam usados com moderação, os alimentos dessa categoria podem contribuir para diversificar e tornar a alimentação mais saborosa sem desbalancear a ingestão nutricional. A terceira categoria são dos alimentos processados. E a recomendação é de que o consumo desses alimentos processados seja limitado. Os produtos utilizados na fabricação desses alimentos alteram desfavoravelmente a composição nutricional dos alimentos que os derivam. A quarta e última categoria são os alimentos ultraprocessados. A recomendação é de que alimentos ultraprocessados sejam evitados. Devido a seus ingredientes, os alimentos dessa categoria se tornam nutricionalmente desbalanceados por conta de sua formulação, podendo favorecer o consumo excessivo de calorias, de sódio e de gorduras saturadas e trans, além de açúcares e aditivos químicos, levando ao desenvolvimento de excesso de peso e de outras doenças. A primeira categoria que abordamos são os alimentos in natura ou minimamente processados, ou seja, os alimentos in natura são aqueles alimentos que são obtidos diretamente das plantas ou de animais, como por exemplo as folhas, os frutos, os ovos ou leite, que são adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. Já os alimentos minimamente processados são aqueles alimentos in natura que antes da sua aquisição foram submetidos a algumas alterações mínimas, como por exemplo, grãos secos e polidos, raízes e tubérculos lavados, carnes e leite pasteurizado. A segunda categoria são os produtos extraídos de alimento in natura ou diretamente da natureza e são usados pelas pessoas para temperar e cozinhar alimentos, como por exemplo, óleo, azeite, gordura, açúcares e sal. A terceira categoria são os alimentos processados. São aqueles produtos fabricados essencialmente com adição de açúcar ou sal a um alimento in natura ou minimamente processado, como por exemplo, legumes em conserva, frutas em caldas, queijos e pães. A quarta e última categoria são dos alimentos ultraprocessados, que são aqueles produtos cuja fabricação envolve diversas etapas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial, como por exemplo, os doces, balas, biscoitos, bolachas recheadas, macarrão instantâneo, salsicha, salgadinho de pacote, refresco em pó, pipoca de micro-ondas, margarina, entre outros. Aqui trazemos uma figura onde vocês consigam ver e analisar a diferença dos alimentos in natura para processados e ultraprocessados, como por exemplo, o abacaxi, ele é um alimento in natura. Processado, ele se torna um abacaxi em calda e ultraprocessado, suco de abacaxi em pó, um refrigerante com sabor de abacaxi, entre outros. Resumindo, o Guia Alimentar para a População Brasileira traz uma regra de ouro. A regra de ouro é: prefira sempre alimentos em natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Ou seja, costumamos dizer que as pessoas devem descascar mais e desembalar menos. Com isso, a alimentação da família ficará mais barata, saudável e menos inflamatória. E quando for realmente necessária a aquisição de produtos industrializados, ter o hábito de ler o rótulo dos alimentos para fazer escolhas alimentares mais conscientes, atentando não somente à quantidade de calorias, mas também para menores teores de açúcar, gorduras saturadas e trans, sódio e menos aditivos químicos e maiores teores de fibras. O Guia Alimentar descreve grupos de alimentos que fazem parte da alimentação brasileira, que correspondem a conjuntos de alimentos que possuem uso culinário e perfil nutricional semelhantes.
Para cada um deles, são relacionados os alimentos que devem fazer parte, variedades existentes, usos culinários principais, sugestões de formas de preparo e propriedades nutricionais. Os principais grupos de alimentos são os grupos dos feijões e outras leguminosas. Sabemos que há muitas variedades de feijão no Brasil, como por exemplo o feijão preto, branco, mulatinho, carioca, fradinho, entre outros. Entre os alimentos que fazem parte do grupo das leguminosas e compartilham propriedades nutricionais e usos culinários com o feijão, os mais consumidos são as ervilhas, as lentilhas e os grãos de bico. A alternância entre diferentes tipos de feijões e de outras leguminosas amplifica o aporte de nutrientes e, mais importante, traz novos sabores e diversidade para a alimentação. O grupo dos cereais. Esse grupo abrange o arroz, o milho, o trigo, além de outros cereais como a aveia e o centeio, que são importantes fontes de carboidratos, fibras e vitaminas, principalmente do complexo B, juntamente com minerais. Combinados ao feijão ou outra leguminosa, os cereais constituem também fonte de proteína de excelente qualidade. No grupo das raízes e tubérculos, encontramos a mandioca, também conhecida como macaxeira ou aipim, batata ou batata inglesa, batata doce, batata baroa ou mandioquinha, cará e inhame. Raízes e tubérculos são alimentos muito versáteis, podendo ser feitos cozidos, assados, ensopados ou na forma de purês. São frequentemente consumidos pelos brasileiros no almoço e no jantar, junto com o feijão e arroz, legumes e carnes. Raízes e tubérculos são fontes de carboidratos e fibras, e no caso de algumas variedades, também de minerais e vitaminas, como o potássio e as vitaminas A e C. O grupo dos legumes e das verduras. Sabemos que a diversidade de legumes e verduras é imensa no Brasil. Temos várias opções, como por exemplo, abóbora, abobrinha, acelga, alface, brócolis, chuchu, couve, pepino, pimentão, maxixe, mostarda, entre muitas outras. Legumes e verduras são consumidas de diversas maneiras, em saladas, em preparações quentes, cozidos, refogados, assados, gratinados, em sopas e, em alguns casos, recheados ou na forma de purê. Boa parte dos legumes e verduras é comercializada em quase todos os meses em todas as regiões do país. No entanto, tipos e variedades produzidos localmente e no período da safra, quando a produção é máxima, apresentam menor preço, além de maior qualidade e mais sabor. Já no grupo das frutas, nós temos uma enorme variedade, dentre elas o abacate, abacaxi, carambola, ameixa, figo, banana, goiaba, maçã, limão, maracujá, entre várias outras opções. Valem para as frutas as mesmas observações feitas para legumes e verduras. Quanto ao menor preço e mais sabor dos alimentos cultivados localmente e adquiridos no período da safra. Assim como legumes e verduras, as frutas são alimentos muito saudáveis. São excelentes fontes de fibras, de vitaminas e minerais e de vários compostos bioativos que contribuem para a prevenção de muitas doenças. Já no grupo das castanhas e nozes, temos vários tipos desses alimentos, incluindo também as amêndoas e os amendoins. As castanhas, nozes, amêndoas e amendoins têm vários usos culinários. Podem ser como ingredientes de salada, de molho e de várias preparações, sendo salgadas ou doces. Por exigirem pouco ou nenhum preparo, são excelentes opções para pequenas refeições. Todos os alimentos que integram este grupo são ricos em minerais, vitaminas, fibras e gorduras saudáveis. Como frutas e legumes, incluindo as verduras, esses alimentos também possuem compostos antioxidantes que previnem vários tipos de doenças. Temos também o grupo do leite e queijos, iogurtes naturais e coalhadas. Esse grupo inclui alimentos minimamente processados. Esses alimentos são ricos em proteínas, algumas vitaminas e principalmente cálcio.
Bebidas lácteas e iogurtes adoçados e adicionados de corante e saborizantes são alimentos ultraprocessados e, como tal, devem ser evitados. Já no grupo das carnes e ovos, temos as carnes bovinas, suínas, frango, peixes e ovos. As carnes vermelhas são excelente fonte de proteína de alta qualidade. Elas têm um teor elevado de muitos micronutrientes, principalmente o ferro, o zinco e a vitamina B12. Porém, elas tendem a ser mais ricas em gorduras, no geral, e em especial a gordura saturada, que, quando consumida em excesso, aumenta o risco de doença do coração e de várias outras doenças crônicas. Então, recomenda-se que se remova a gordura visível das carnes, preferindo os cortes mais magros. Temos também a carne de aves, que são muito apreciadas pelos brasileiros, especialmente a de frango. Embora ricas em proteínas de alta qualidade e vários minerais e vitaminas, tem na pele um teor elevado de gorduras não saudáveis, a gordura saturada. Então, o recomendado é que as carnes de aves sejam consumidas sem a pele. Cortes com mais gordura, como coxa, sobrecoxa e asa, devem ser assados ou grelhados. Aqueles com menos gorduras podem ser cozidos ou ensopados. O grupo dos pescados inclui peixes de água doce e salgada, crustáceo, como camarão, caranguejo e siri, e molusco, como por exemplo polvo, lula, ostras e marisco. Aqui no Brasil, os peixes são os alimentos mais consumidos desse grupo. Pelo menor conteúdo de gordura e pela alta proporção de gorduras saudáveis, as gorduras insaturadas, os peixes são excelentes substitutos para as carnes vermelhas. Os ovos, em especial de galinha, são alimentos acessíveis e relativamente baratos no Brasil. São extremamente versáteis, podendo ser consumidos mexidos, cozidos ou como ingredientes de omeletes e soufflés e de várias outras preparações culinárias, devendo sempre evitar o ovo frito. Assim como as carnes vermelhas, de aves e peixes, os ovos são ricos em proteínas de alta qualidade, em minerais e em vitaminas, especialmente as do complexo B, sendo considerado bom substituto para as carnes vermelhas. Podemos esquecer da ingestão hídrica. Apesar de não ser considerado um alimento propriamente dito, a água é essencial para a hidratação do corpo, o bom funcionamento intestinal e manutenção da vida, sendo a quantidade diária necessária muito variável, a depender de fatores como idade e peso, atividade física, clima e temperatura do ambiente, função renal e cardíaca. Para a maioria das pessoas, a ingestão de 2 litros de água é suficiente. Para outros, como os praticantes de esportes, podem ser necessários de 3 a 4 litros de água por dia. Devemos sempre ingerir a água mesmo e não substituir por refrescos, refrigerantes, bebidas lácteas ou açucaradas. Uma boa opção para quem tem dificuldades na ingestão da água é a aromatização, com rodelas de limão, de laranja, com folhas de hortelã e sem adição de açúcar. É importante destacar que o ideal é que a ingestão de água seja feita entre as refeições. Se ingerida junto ao almoço e jantar, por exemplo, pode levar à distensão gástrica e à dificuldade na digestão dos alimentos. O guia também aborda o ato de comer, o tempo e a atenção dedicados ao comer, trazendo então 3 orientações básicas. A primeira orientação é comer com regularidade e atenção. Procurar fazer as refeições diárias em horários semelhantes, evitar beliscar nos intervalos entre as refeições e comer sempre devagar, desfrutando do que está comendo, sem se envolver em outra atividade. A segunda orientação que o guia aborda é sobre comer em ambientes apropriados. Procurar comer sempre em locais limpos, confortáveis e tranquilos, onde não haja estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimento. A terceira e última orientação que o guia traz é sobre comer em companhia. Sempre que possível, prefira comer em companhia com familiares, amigos ou colegas de trabalho ou escola,
Procurar compartilhar também as atividades domésticas que antecedem ou sucedem o consumo das refeições. Os potenciais obstáculos para a adoção das recomendações sobre a escolha de alimentos, a combinação de alimentos na forma de refeições e sobre o ato de comer e a comercialidade são identificados como informação, oferta, custo, habilidades culinárias, tempo e publicidade. Para mais informações sobre esse e os demais assuntos que aqui são abordados, é importante que vocês leiam o Guia Alimentar em sua versão completa ou em sua versão resumida, que é o Guia de Bolso. Para resumir, o guia aponta os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, sendo eles: fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Limitar o consumo de alimentos processados. Evitar o consumo de alimentos processados, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia, mastigando bem os alimentos, fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias, planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece, dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora e ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre a alimentação veiculadas em propaganda comerciais. Que trazemos para vocês a nossa referência, onde foi consultada o Guia Alimentar para a População Brasileira em sua segunda edição, em 2014, e a Guia Alimentar para a População Brasileira, versão resumida, que foi publicada no ano de 2018. Estamos disponibilizando os links caso vocês tenham interesse em entrar e baixar o documento. Obrigada pela atenção e até a próxima aula!